Estrada branca, lua branca, noite alta, tua falta caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida que morreu. Estrada passarada, noite clara, meu caminho é tão sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais estou perto de você. Se em vez de noite fosse dia, o sol brilhasse a poesia, e em vez de triste fosse alegre de partir. Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada uma outra sombra a me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe na cidade, se deixou meu bem querer. Eu vou sozinho sem carinho, vou caminhando meu caminho, vou caminhando com vontade de morrer. Estrada passarada, noite clara, meu caminho é tão sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais estou perto de você. Se em vez de noite fosse dia e o sol brilhasse a poesia, e em vez de triste fosse alegre de partir. Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada uma outra sombra a me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe na cidade, se deixou meu bem querer. Eu vou sozinho sem caminho, vou caminhando meu caminho, vou caminhando com vontade de morrer. Mónica Salmazo, José Pedro Gil, bem-vindos aqui ao Auditório do Público. Obrigado pela vossa presença. Vamos então assistir de novo à apresentação deste trabalho, um trabalho extraordinário com a obra de Vinícius de Moraes e José Afonso Cruzadas, com o título Estrada Branca. Foi um projeto que já começou há alguns anos, não é? Quando é que começou exatamente este projeto e como? Em 2017. Este projeto nasce em 2017 de um conjunto de concertos iniciados no convento de São Bento da Vitória, no Porto,
aquele imenso convento lindo do Teatro Nacional de São João, e nasceu de uma epifania, não é? Assim, uma coisa, eu vi um concerto da Mónica, do Teco Cardoso e do maestro Nelson Noares, que comemorava o centenário do Vinícius, não é? E bom, e fartei-me de chorar, não é? E nós tínhamos pouco tempo depois, ou em simultâneo, eu estava a fazer um disco chamado Outro Tempo. Exatamente, dedicado ao José Afonso, não é? E eu convidei a Mónica para participar neste disco, uma sorte imensa. É preciso dizer que viramos melhores amigos imediatamente, quando nos conhecemos, não é? É verdade. Foi instantâneo. Amigos de infância instantâneo. Isso muda muito. Isso é o desenho afetivo desse encontro, não é? É verdade. E depois há um dia que eu durmo muito mal. E no meio de uma dessas insónias fiquei a pensar o que seria misturar aquele bocado daquele concerto com o nosso concerto. Mas achei uma coisa meio, enfim, perigosa, não é? Porque não era imaginável, assim, de forma fácil, que o Vinícius de Moraes e o José Afonso tivessem... Sim, eram dois universos diferentes, não é? Sim, completamente distintos e antagónicos, porque o Vinícius era um hedonista, um epicurista, um sensualista, um homem que se casou nove vezes, e o José Afonso um homem contrito, não é? Que todos nós sabíamos, assim... Contrito, não no mau sentido, sim, contrito claro. No seu sentido mais interior. Não é? Mas eu fiquei a pensar sobre essa hipótese, li umas coisas e tomei a decisão de ir ter um encontro com o professor Rui Vieira Néria, na altura da Fundação Gulbenkian, que é um conhecedor de todas as coisas da música e de outras coisas. Não é? E perguntei-lhe o que é que ele acharia desta ideia. Ele tinha sido super generoso na altura, quando o nosso disco do Outro Tempo foi lançado no Teatro São Luís. E ele ficou a olhar para mim com aquela sua enorme genialidade e disse: isso é uma ideia bestial e tal, porque apesar de eles terem 16 anos de diferença, há muitos pontos que se tocam e que não são evidentes e tal. E eu vim todo satisfeito da Gulbenkian e telefonei ao Carlos T, a quem pedi que ajudasse a serzir esta possibilidade. Como profundo conhecedor, a grande maioria das pessoas não sabe, mas o Carlos T é um profundíssimo conhecedor da cultura brasileira deste período, tal de tantas outras. Mas ele próprio ficou algo aflito, não é? Porque... E acho que como não sabes. Claro, ele próprio disse: como é que vou fazer isto, não é? Completamente maluco, mas o Vinícius. E então encontrou-se por acaso com a Mónica do Brasil. E encontrou-se tudo, não é? Foi, a gente foi almoçar lá em São Paulo, onde a gente mora, eu e o Teco e o Nelson. Ele estava um pouco assim, eu não sei como eu vou fazer isso, mas ao mesmo tempo ele já estava desafiado. Era um desafio encontrar esse lugar, porque não necessariamente precisava... Os pontos costuráveis eram um menor número do que os incosturáveis. Exato. Mas isso é o que a gente usa quando monta um espetáculo. É isso que faz com que o espetáculo tenha as suas cores, tenha suas parábolas. A gente precisa desse desenho. E de algum jeito ele entendeu também que isso poderia falar um pouco sobre o Brasil e Portugal. E foi ali que ele entendeu esses dois lugares. Ele falou: isso faz todo sentido se a gente abrir como se fosse uma alegoria poética daquilo que é o encontro de Brasil e de Portugal. Bom, e partiram daí para a escolha das canções, que são várias, do Vinícius e do José Afonso, entrecruzadas no disco, aliás, não saem todas de um e do outro em sequência, e, portanto, essa própria ligação também tem muito a ver com a maneira como vocês olharam para isto, não é? Para esta... Era importante que essas costuras não fossem simplesmente eu canto o Vinícius e o Zé Pedro canta o José Afonso. Era importante que nós nos encontrássemos, que essa estrada acontecesse de fato. Não era juntar dois projetos paralelos, mas era criar um terceiro projeto aonde essa costura acontece, né? Esse encontro de fato acontece. Então, eu cantar José Afonso é uma abertura é uma porta que se abre para mim. O Zé Pedro conhece e canta muito bem a música brasileira. E é lindo como ele lê o Vinícius. Essa coisa passional que vocês se fartam de chorar. Vocês se fartam de chorar. Isso é lindo demais. E o Zé Pedro, ele traz isso para o Vinícius, que é a intensidade máxima em tudo.
né? O Vinícius poderia viver 15 minutos, mas seriam os mais intensos 15 minutos da história, né? Então, é muito bonito isso. Foi desenhado dessa forma. Entre o Nelson Aires e o Emanuel de Andrade, também esse encontro acontece em relação aos arranjos. Sim. Este projeto foi estreado ao vivo em Portugal em 3 concertos, não é? Em 2017, de onde saiu, aliás, este disco duplo extraordinário, que foi prestes a estar escutado, parece, não é? Nós queríamos reeditar, mas enfim, as fábricas de vinil estão todas entupidas, não conseguimos ter mais discos agora para estes concertos. Seguimos querendo. É importante dizer que o concerto tem mais músicas do que o disco, que é duplo. Era isso que eu ia perguntar. Claro, não, naturalmente. O concerto é maior, aliás, eu assisti. O concerto é maior. Voltou esse concerto em 2019, não é? 2 anos depois. Aliás, quase à beira da pandemia, não é? Veio a pandemia depois e tapou tudo. Desde então até essa data, nunca mais foi apresentado ao vivo, desde 2019. Não. Portanto, agora é um regresso a Portugal, digamos, pós-pandémico. Com este projeto. Exatamente. Onde é que vai ser apresentado ao vivo agora, neste período? Começamos no dia 10, agora de abril, no Teatro Garcia Rezende em Évora. Que lindo teatro. De onde partimos para o CCB no dia 12, sexta-feira. Dia 13 em Amarante, no Cineteatro. E dia 14 na Casa da Música, no Porto. Portanto, ainda são mais concertos do que aqueles que fizeram da outra vez em cada uma das vindas cá deste projeto. Como é que o concerto mudou alguma coisa em relação, por exemplo, à apresentação de 2019 ou não? Ou mantém mais ou menos o mesmo tipo de alinhamento? Eu acho que vai manter mais ou menos o mesmo alinhamento. Temos assim... Ele é muito... a gente fala alinhavado, né? A costura que foi feita... Realmente foi uma costura muito bem pensada. A gente faz alterações quando a gente acha que pode melhorar. Eu não acho que a gente pode melhorar, sim, de fato, porque ele foi muito bem criado, cerzido. Eu falo costurado, cerzido. Obrigada. Isso acontece o tempo inteiro. É a mesma língua, mas não é a mesma. Não é. E a gente fica. Aliás, isso soltinho. É que é bonito dizer exatamente isso, que quando surgiu esta ideia. Uma das nossas grandes descobertas é que, de facto, o Vinícius de Moraes e o José Afonso, embora com 16 anos de diferença, consolidaram a grande maioria do seu património mais conhecido na mesma década. E sob a égide da mesma língua. E isso é muito bonito, porque, de facto, eu acho que se sente no concerto essa ideia de sol e de sombra presente em ambos estes grandes compositores-autores. Bom, o grupo de músicos suponho que seja mais ou menos o mesmo que dos concertos anteriores, não é? A formação é a mesma. Emanuel de Andrade, Nelson Aires e Teco Cardoso, sim, sempre. O quarteto de cordas, às vezes, a gente tem alterações. O quarteto tem 2 pessoas da formação inicial, a Joana Cipriano e a Filipa Serrão, e depois tem a Tatiana Leonor no violoncelo e desta vez o Zé Pereira, irmão da Ana Pereira, no violino. Um privilégio de um quarteto. Aí é que houve mudanças, não é? Depois destas apresentações agora, em Portugal, há mais algum concerto programado, por exemplo, no Brasil? Desejo, né? Há o desejo sempre. Há também uma surpresa, que nós vamos fazer uma música a mais. É a única alteração que vai haver, que a gente não pode dizer qual é. Mesmo surpresa, não é? Surpresa. Mas a vontade de fazer no Brasil segue. A gente quer demais, queremos muito, muito. O Brasil ficou muito alterado e com dificuldades para fazer qualquer coisa durante a pandemia, não se podia fazer nada. E depois que abriram as casas de espetáculo, havia uma enorme vazão, né? Muitos concertos, muitas exposições, muitas peças de teatro que estavam já destinadas a acontecer por 2 anos e meio, com contratos assinados e tudo, e não podiam acontecer, passaram a... Foi tudo. Então, a gente encontrou dificuldades ainda de fazer... Ainda há dificuldades de colocar novos projetos ali, mas essa é uma vontade que nós temos imensa. E contactos feitos até com o Instituto Camões e com a possibilidade de fazer
tivemos quase para fazer Goa, mas depois não havia tempo, porque a Mónica está a fazer um dos concertos mais bonitos do mundo, que começou agora. Essa expressão vem do fartei-me de chorar, é a mesma pessoa que se farta Não, é de mesmo chorar. verdade, é mesmo verdade. É um show novo, como se diz no Brasil, É tudo incrível. da Mónica. Mas é que é mesmo, e eu acho que eu não sabe o que é, portanto, quer dizer. Mas eu acho que nós vamos encontrar esse espaço. E está também aqui programado alguns no centro da Europa, fazer coisas com o Estrada Branca. Enfim, somos muitos e tem que ser uma coisa montada com muita antecedência, porque é bem importante conciliar as datas todas. E acho que a gente pensa na música, às vezes, de um jeito diferente. Quando se desenha um espetáculo assim, agora mesmo, hoje vamos assistir a um espetáculo de um palhaço maravilhoso que é o Slava Snow Show. Vamos assistir, Sim. que é imperdível. É um espetáculo que eu assisti no Brasil há 10 anos atrás, 7 anos atrás, e fiquei profundamente emocionada. Aí você vai, sei lá, em Nova York, assiste a peças de teatro que estão há 30 anos em cartaz. Não digo que a gente vá durar 30 anos, porque a gente também tem desejos e a música ela tem uma fluidez. Mas quando a gente desenha um espetáculo assim, a vontade que nós temos é que ele siga vivo. Claro. Às vezes a expectativa é qual é o novo, Mas qual não é é o fácil, novo. não. Mas ao mesmo tempo não é só uma questão de dificuldade ou de facilidade. Nós até criamos muitos espetáculos paralelos o tempo inteiro. Não faltam ideias, não faltam vontades e nem a inquietude que é preciso, né? A gente sempre faz, mas ao mesmo tempo um espetáculo pronto, desenhado com cuidado, serzido da forma correta, assim que ele precisa seguir vivo. A nossa vontade é que quem já viu possa ver de novo e muitas outras pessoas que não viram possam assisti-lo, né? Ele não perece assim. Ele pode existir sempre. E sempre que puder acontecer, vai ser maravilhoso. Bom, Mónica, José Pedro Gil, muito obrigado pela vossa participação aqui no Auditório do Público. Obrigado a todos os que estão a assistir a esta conversa e até um próximo encontro aqui no Auditório. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado.